Oi, gente, tudo bem? Tava tentando colocar um comentário aqui, mas não consegui. E aí, Vini, tudo bem? Will, como vocês estão? Espero que não acabe a luz. Espero que não caia a internet. E agora deu. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Will. Gostou do meu cenário novo? Hoje deu certo de fazer uma novidade aqui. Obrigada. E aí, pessoal, super contente de estar aqui com vocês de novo. Cenário super não tão novo assim, mas para vocês já comecei derrubando aqui. Tô esperando meu convidado chegar. Que bom, Vini. Mas eu não abandonei o outro ainda. Vou usar de vez em quando para dar uma diferenciada. Tô muito contente de estar aqui com vocês hoje, dia de chuva. Espero realmente que não acabe a minha luz aqui, mas eu já aviso vocês que qualquer problema que der, se de repente cair a luz ou se cair a internet, a gente tenta fazer algum outro dia, caso seja no começo, tá? A ideia hoje é a gente falar sobre o incentivo fiscal, que é a lei do bem. Um incentivo bacana aí que muitas empresas poderiam utilizar, poucas usam, e a ideia é trazer incentivo mesmo para muitas empresas que podem se beneficiar, né? Eu falo incentivo fiscal, de fato, redução de tributo, né? Então ele está relacionado totalmente com a redução da carga tributária. Estou esperando o Carlos aqui, que é meu convidado. Ele não apareceu ainda aqui no meu Instagram. Não estou vendo ele. Mas assim que ele aparecer, eu chamo ele aqui para participar. Bom, gente, vou esperar um pouquinho, né? Deixa eu dar oi aqui para quem não dei. A Silvia tá aí. Muito legal, Silvia. Obrigada por estar aqui hoje também. A Tati, Ronaldo, Bruno. Tudo bem com vocês, gente? Carla, Thiago. Muito bom. Tô esperando o Carlos ainda. Gostou do cenário, Thiago? Legal, já estão falando aqui, obrigada. Que bom que agradou. Bacana, gente. Tô esperando o Carlos, ele não chegou por aqui ainda. Ah, meu Deus. Ah, chegou. Olá, Oi, Carlos. Olha, não tô te vendo ainda. Pra mim tá aparecendo conectando aqui. Vou peraí, escrever. deixa eu ver se Eu está não sei. acontecendo alguma Eu coisa na não minha sei, câmera. eu não sei se o pessoal tá te vendo aqui. Eu tô te ouvindo, mas eu não tô te vendo. Pois é, eu estou tentando ver aqui o que está acontecendo com a minha câmera, mas a princípio ela está tudo certo. Tá bom. Eu vou tentar sair e entrar de novo, tá, professor? Tá bom. Beleza, tá bom. Tecnologia, né, gente? Vamos tentar, vamos tentar de novo aqui. A internet, deixa eu. A internet hoje não sei se vai estar 100%. Isso.
Pra mim tá aparecendo conectando aqui. Opa. Carlos, não apareceu pra mim ainda. Será que a gente faz pelo seu? Porque não. Eu acho que eu te escuto, mas não te vejo. Gente, não tô conseguindo aqui. Acho que tá com algum problema de internet. Essa chuva aqui tá muito forte. Deu, acho que deu. Vamos lá, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, agora Agora sim. deu, Ema! Ótimo! Ai, que bom! Bom, não sei o que estava acontecendo, tá, Paulo? Mas Não, acho que eu entrava, tava tudo certo, mas a câmera não ligava. eu acho que é o sinal também. A gente tá com sinal ruim aqui em Curitiba, tá chovendo muito, muito, ventando muito. Então, a internet pode ser que deu um probleminha. Tá Pessoal, bom. super boa noite. Então, estamos aí começando com uns minutinhos por conta de internet. Mas quero dizer que estou super feliz com a presença do Carlos aqui. Vou contar para vocês como que eu descobri ele. Ele falou que queria saber também. É isso mesmo, quero saber. Já faz algumas semanas que eu comecei a fazer algumas lives aqui no meu Instagram. E lives relacionadas à técnica, né? De tributos. E a ideia é trazer sempre novidades e oportunidades para as pessoas que estão assistindo a gente, para as empresas, para os empresários. E eu gosto muito de falar sobre incentivo fiscal. Acho que a gente tem pouco conteúdo de incentivo fiscal, poucos exemplos, e é muito pouco divulgado até por mídias, né? O único incentivo divulgado que a gente tem é o Simples Nacional, que não cabe para todo mundo. E aí aí eu queria falar, poxa, a lei do bem é um tema legal, porque envolve tecnologia, envolve inovação. A gente está num super momento aí de mudanças, com Covid, sem Aham. Covid. E eu comecei a procurar no próprio Instagram, eu coloquei a hashtag lá, eu acho, de lei do bem, alguma coisa assim. E aí fui achando algumas pessoas tal, e cheguei no teu perfil, Carlos, e a gente conversou e você prontamente aceitou participar desse desafio aqui, que é trazer informações para as pessoas. Então, muito, muito obrigada pela tua presença. A gente Que até isso, obrigado a mudou. você, Paula, pelo convite aí. Para mim é um prazer poder compartilhar conhecimento aí, né? A gente sabe que realmente é aquilo que você falou, muitas pessoas não sabem dos incentivos fiscais, né? Principalmente para a inovação. E então é um prazer estar aqui, tá? Tomara que a nossa audiência aí também faça algumas perguntas, né? Para ser bem próximo daquilo que realmente o pessoal precisa saber aí, né? Bacana, é isso aí, pessoal. Podem mandar pergunta, comentário aqui que a gente quer ajudar todo mundo. Bom, eu vou, na verdade, bom, já começamos aqui, né? Eu quero Aham. que você se apresente antes, Carlos. Antes de a gente começar a falar, eu te fazer as perguntas, eu quero que você se apresente para todo mundo. Diga com o que Tá você bom, trabalha. A Silvia tá está falando bom. que tem várias perguntas para fazer, Pois é. ótimo. Vamos lá, tomara que eu consiga responder a todas. Sim, Mas sim. vamos lá, eu comecei nessa carreira de consultor em inovação, então essa é a minha profissão atual, né? Atuo com isso desde 2013, quando eu fui chamado por um programa do CNPq, um Conselho Nacional para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele estava recrutando e começando um programa chamado NAGE, Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação. E nesse programa aí, a intenção era capacitar as empresas para inovação, né? Sensibilizar elas, mostrar a respeito de incentivos fiscais e de que se elas inovassem, o Brasil todo ganharia, né? Em termos de competitividade, geraria mais emprego, renda. E então eu comecei a trabalhar nesse programa aí, eu era um bolsista do CNPq, então ele tinha prazo para terminar, era uma bolsa de um ano só. E daí eu percebi que tinha muita carência no mercado no que diz respeito à informação sobre inovação, né? E daí, como eu participei de vários cursos de imersão sobre o tema, né? Tive aulas com
os principais doutores e mestres, assim, no que diz respeito à gestão da inovação. E então abri uma empresa de consultoria, e desde então esse troço nunca mais saiu da minha vida, né? Eu curto muito trabalhar com isso, e a Lei do Bem acabou surgindo lá por volta de 2015, 2016, quando eu estava trabalhando, estava prestando serviço para uma empresa de software, e eu já estava estudando sobre a Lei do Bem fazia um tempo e pensava assim, pô, mas eu precisava ter um case para isso, né? E daí a gente conseguiu, então, levantar um case, e eu consegui fazer isso para 2 empresas, né? No total, aí na carreira, então, foram mais de R$ 1 milhão aí conseguidos com incentivos fiscais, né, para essas empresas, no que diz respeito à inovação tecnológica. Então, esse praticamente é o meu trabalho hoje, né, consome boa parte do tempo. Além disso, eu costumo compartilhar e-books, né, materiais gratuitos lá no meu site, choosinovação.com.br. Tem lá artigos, materiais de palestras que eu dou por aí. Então, tem bastante coisa lá para o pessoal baixar, né? Então, se o pessoal que está nos ouvindo aí também pode encontrar mais informações sobre inovação lá, né? Legal. Então, basicamente é isso, Paula. Se quiser, daí depois eu especifico mais coisas aí, tá? Tá bom. Inclusive, depois que acabar a live, pessoal, vocês podem ir no Instagram do Carlos, lá tem um linkzinho lá na bio, né? Aí ele acho que direciona para um canal, ou tem o site teu lá que tem os downloads, tem o e-book, inclusive o e-book da Lei do Bem, que é super bacana e super didático, assim, ele é bem sucinto e ele explica bem, tem até exemplo de cálculo que eu olhei lá também, então é bacana isso. Eu estava fazendo uma pesquisa para a gente poder falar aqui. Eu estava falando com o Carlos hoje, inclusive, que eu adoro dados estatísticos para a gente mostrar, né, o que a gente tem de utilização. Aí eu achei lá no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que em 2017 a gente tinha 1.476 empresas utilizando a Lei do Bem e que em 2018 a gente teve um total de 1.783 empresas que enviaram informações referentes a essa atividade de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento, que corresponde a 10 mil, um pouquinho mais de 10.400 projetos relacionados à pesquisa e desenvolvimento das empresas, né? A Lei do Bem ela é conhecida como a Lei do Bem e ela é a Lei 11.196 de 2005. Pensem, a lei já tem bastante tempo e ainda assim muitas poucas empresas utilizam. A gente já vai saber por que poucas empresas utilizam. Então, o Carlos, como ele tem bastante experiência, ele fez um e-book sobre isso, ninguém melhor do que ele para poder explicar para a gente tudo isso relacionado à Lei do Bem. E aí, Carlos, eu acho que é legal a gente falar o que a gente pode chamar como tecnologia para fins do incentivo fiscal. Porque muitas empresas não utilizam porque elas falam assim, mas a minha empresa não é uma empresa digital, a minha empresa não faz um software, a minha empresa não tem um aplicativo. Será que ela se enquadra nessa Lei do Bem? Muitas pessoas acabam nem pesquisando, porque falam, não, vai dar muito trabalho. Não, a Lei do Bem é para tecnologia. E eu não faço tecnologia, não faço inovação, não faço desenvolvimento. O que a gente pode enquadrar dentro desse contexto todo para que mais empresas possam utilizar essa lei? Pois então, essa realmente é uma dúvida que muita gente tem, né, Paola? Porque todo mundo pensa que inovação primeiro, está relacionado com tecnologia. Sim, porque tecnologias, etimologicamente, é o estudo da técnica, né? Então, consequentemente, sempre o estudo da técnica vai te trazer uma nova maneira de descobrir algo, né? De fazer aquilo. Mas muitas pessoas pensam que é só empresa de tecnologia que pode ser utilizada. Mas até lá no e-book mesmo, né, se as pessoas forem lá e baixar, elas vão descobrir, porque eu coloquei exatamente a definição de lei conforme a própria lei, né? E a lei está dizendo que considera-se inovação tecnológica a concepção de um novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades. É para qualquer empresa? É para a empresa de software especificamente? Não, é para qualquer empresa. As empresas de qualquer segmento podem utilizar. Tanto é que geralmente, as empresas que mais utilizam são as empresas de transporte, são as empresas de metalurgia, né? Por exemplo, em 2017, 20% das empresas beneficiárias da Lei do Bem
eram de metalurgia e transporte. Os outros 20% eram de empresas ligadas a como banco, seguradora, né? Mais entre na parte das fintechs aí, né? Então, não é só empresa de software, né? Uhum. É empresa de qualquer segmento que pode ser beneficiário, sim, da lei do bem. Bacana. Ok? Inclusive, eu tenho varejista, empresa cliente meu, varejista que utiliza, e Uhum. empresa de, acho que é montagem, é uma indústria também, que ela não está relacionada a aplicativo, né? A gente sempre pensa nos aplicativos Sei. aí. Ela não é Aham. aquela empresa tradicional de tecnologia quando a gente pensa nisso. Então, bacana. Aham. E Deixa eu pensando, até fazer deixa eu claro, até fazer um adendo aqui, tá, Paula? Olha só o que aconteceu comigo quando eu estava no meio de um processo de defesa de uma empresa de software quando a gente mandou o Form PID, né, que é o documento que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação pede que você diz lá que você realmente inova, né? Aí eu mandei, aí eu recebi assim, olha, vou pegar aqui um textinho um trechinho do parecer que o Ministério de Ciência mandou para mim, dizendo assim, ó, a empresa tal descreveu 2 projetos de estudo de melhoria de software usando técnicas conhecidas de engenharia de software. Ou seja, ele está dizendo assim, Carlos, você está dizendo que você inovou, mas você não inovou porque você está usando técnica conhecida já de engenharia de software, né? Então, as atividades relatadas não apresentaram desafios que possam caracterizar a necessidade de pesquisa, nem a básica e nem a aplicada, e nem de desenvolvimento experimental. Então, ele está dizendo para mim assim, Carlos, você está dizendo que você está inovando, mas você não teve risco nessa inovação, porque os teus algoritmos são iguais a todos os outros que a gente já vê por aí. Aí eu tive que fazer uma resposta a esse parecer gigantesco, né, dizendo tudo que a gente teve que fazer, defendendo que, por mais que é o mesmo código, qualquer desenvolvimento de um novo produto, de um software, a pesquisa que a gente teve que fazer de mercado é um risco. Eu poderia ter feito a pesquisa de mercado e poderia identificar que aquilo realmente não é algo que as pessoas querem, né? Então, eu lembro que para essa empresa aqui era um upgrade de um produto, de um software já comercializado. E a gente queria colocar novas funcionalidades. Então, por mais que eu use o mesmo algoritmo, eu use as mesmas técnicas, eu estou me arriscando sim, porque é um produto novo, eu vou ter resultado com aquilo. Então, o Ministério acabou acatando isso e a gente conseguiu reverter o prazo, reverter o quadro. Então, o que eu quero dizer com isso? Inovação não é para empresa de software, é para qualquer empresa que realmente queira desenvolver um novo produto, uma nova funcionalidade de algo que ele já faz. Agora, essa nova funcionalidade tem que ser realmente alguma coisa mais nova, mais disruptiva, né? Não é algo muito comum, porque senão realmente vai bater na trave, né? Hoje o maior problema que a gente tem de que as empresas quase não usam a lei do bem não é porque elas são incapazes, mas é porque realmente falta de conhecimento da lei, que a lei tem. É, a gente falava um pouquinho sobre o lucro real, né? O lucro real acaba sendo impeditivo, mas um outro problema que tem muito, Paula, é justamente porque as empresas não se organizam para conseguir levantar as informações de inovação. E daí é um trabalho que é necessário fazer, né? Organizar a casa, por exemplo, quantas horas que eu aloquei, ou quanto de investimento eu aloquei para a inovação. E daí, por mais que eu tenha algumas planilhas Excel lá, às vezes essas informações não são necessárias. Então, aí é que entra a situação. Então, a empresa precisa se organizar, não precisa ser de software, mesmo ela sendo de software, ela ainda está correndo o risco de não receber o ok, né? Mas é necessário tentar. Eu acho que vale a pena tentar. Né, pelo número de empresas que têm beneficiárias hoje, realmente é ridículo, né? Dá 1% de todas as empresas do Brasil. É ridículo isso. É muito. E muitas empresas acabam até fazendo pesquisa e desenvolvimento e não utilizam o incentivo que poderiam estar tendo um super benefício fiscal aí de redução da carga tributária. Já que você entrou nesse Exato. assunto aí de documentação, de organização, acho que é legal a gente falar o que a empresa precisa, né, para poder primeiro fazer uma solicitação. Então, qual é o tipo de organização que essa empresa precisa, fora a contabilidade estar em dia, porque isso para Sim. qualquer tipo de empresa. Mas o que mais que ela precisa de organização para ela poder participar e ter o incentivo fiscal?
Então, basicamente, Paula, é se organizar num estilo de gestão por projetos, assim, né? Entender que cada produto novo, ou não necessariamente um produto, mas um processo novo, né? É como a lei fala mesmo, de que a definição de processo e inovação, inovação em processo pode entrar como inovação e como beneficiário da lei. Então, eu preciso encarar isso como um projeto. E daí, quando a gente fala de projeto, aí a gente tem o PMBOK, né, que acaba sendo uma referência para a gestão de projetos. Então, eu preciso ter, por exemplo, orçamento alocado para aquilo, eu preciso identificar quantos funcionários, quantos colaboradores eu vou ter alocando, né, vou ter que alocar para trabalhar nesse projeto. Eles vão trabalhar full-time ou vão trabalhar part-time? Ou vão trabalhar 2 horas por semana nesse projeto? Então, primeiro de tudo, é o que muitas pessoas perguntam, o salário de colaborador entra? Entra. Só que eu preciso dizer o seguinte, não adianta eu pegar o contador, por exemplo, que fica lá fazendo a folha de pagamento, coloco lá 160 horas mensais nessa planilha de controle, porque ele não está fazendo inovação. Agora, esse contador, ele pode estar ajudando numa regra de negócio que vai estar dentro de um software, ou vai ter que estar trabalhando em alguma situação nova e eu preciso de um conhecimento contábil para isso. Então, eu aloco o meu contador da minha empresa nesse projeto. Tá, mas eu vou alocar quantas horas por isso? Então, basicamente, o que precisa é uma organização no que diz respeito a orçamento de projetos. Então, eu tenho que ter um orçamento definido, eu tenho que ter pessoas definidas, eu tenho que ter um objetivo claro, eu tenho que ter tarefas e metas definidas para aquilo. Então, a gente tem alguns formulários, algumas perguntas que a gente faz, né, para classificar isso como um projeto, e daí depois disso é que a gente vai desmembrando para poder fazer um dossiê, que é o documento que vai conter todas as informações da empresa. Tá? Não sei se eu respondi, Paula, mas basicamente isso, né? Eu tenho que deixar claro, isso aqui é inovação. Então, se isso aqui é inovação e eu quero colocar isso aqui para a lei do bem, então eu preciso ter um controle de tempo para isso, de dinheiro para isso. E daí entra bastante coisa, entra até treinamento que eu vou fazer lá em São Paulo para aprender mais sobre aquela nova máquina, aquele novo processo. Entra os meus custos ali, né? Além disso, entra, por exemplo, os gastos que eu tenho com o registro de propriedade intelectual daquele produto, né? Então, essas despesas que eu tenho com uma empresa prestadora de serviços que vai fazer o registro daquele meu produto junto ao INPI, eu posso colocar isso também como gastos em inovação, como dispêndios, né, em inovação. Isso se torna elegível. Tá. Tá ok? E pensando nessa organização, beleza. Pensando nessa organização que você falou, o que eu vejo das empresas que eu audito, elas organizam isso sempre em planilha de Excel. Sempre extra sistema. Eu nunca vi isso dentro de um sistema, não vou falar sistema contábil, mas um software qualquer de P&D, né? Da lei do bem. Você sabe dizer se existe algum sistema, algum software que, de repente, facilite a vida do cara que está realizando aquela divisão da quantidade de horas alocadas para cada projeto? Porque às vezes a gente contrata uma pessoa só para prestar serviço, que são os terceiros que você falou. Tem a quantidade de funcionários, mas não é 100% da folha, do ano inteiro, principalmente. Uhum. Então, eu tenho as pessoas, de repente, ali específicas e tenho umas horas de algumas pessoas que podem incluir também. E eu vejo muito isso em Excel, assim, mas eu nunca vi isso num sistema. Então, Paula, realmente é o que acaba sendo mais comum. Eu utilizo muito um software, sem ganhar royalties, né? Mas eu utilizo um software chamado RunRunit, que é um software de gerenciamento de projetos, e o diferencial desse software é que ele conta o tempo que eu trabalho em cada tarefa. Então, basicamente, a hierarquia do software é assim, cada tarefa pertence a um projeto e cada projeto pertence a um cliente. Então, eu posso ter um cliente que é a empresa. Dentro daquela empresa eu tenho um projeto de inovação X, um projeto de inovação Y, e eu posso ter um funcionário que está trabalhando para esse projeto X ou para aquele projeto Y. Quando ele começa a trabalhar naquela tarefa, ele dá um play e segue trabalhando.
Ah, tá. No final do mês, ele consegue tirar um relatório de quantas horas que ele ficou alocado em um determinado projeto. Então, esse software é um software que eu utilizo para minha gestão de tempo pessoal, acabo sugerindo para muitas empresas que estão implementando processos de inovação, né, ou melhoria organizacional, acaba sendo um bom começo, assim, para fluxo de trabalho, gestão de tempo e tudo mais, e para comunicação corporativa, ele acaba fazendo bastante coisa, mas especificamente, assim, sobre lei do bem, não tem. Não tem porque, assim, acaba sendo desconexo, porque o próximo passo, a informação que eu preciso é só saber quantas horas e quanto recurso que eu gastei, né, basicamente isso. Quantas horas porque envolve colaborador, né, e quanto de recurso porque envolve investimento com empresas de terceiro ou compra de equipamentos. Depois que basicamente eu apurei isso, eu vou fazer o formulário PID, né, que é o Form PID, que é um arquivo específico que está dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que você vai colocando as informações lá. Então não adianta, por mais que você tenha um software, você vai ter que tirar do software e colocar lá, então ainda não conversa muito. Meio que manual. Tá bom, legal. Exato. Bom, a gente falou aqui da lei do bem, falamos de inovação, falamos da organização das empresas e então vamos para a parte boa, né? Quais são os benefícios que as empresas têm de aplicar a lei do bem, de aplicar essa pesquisa e desenvolvimento? Então, basicamente, Paula, deixa assim, eu penso que é o seguinte, o principal benefício é realmente a redução de até 34% da sua DIPJ. Então, você consegue deduzir até 34% do seu imposto de renda ou a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Esse é o principal benefício, né? O benefício primário, digamos assim, né? Aí você tem alguns benefícios secundários, como, por exemplo, a redução da alíquota do IPI. Por exemplo, você vai comprar um produto para uma máquina, por exemplo, que vem, né, de fora, para você poder implementar no seu processo ali da sua indústria. Quando você vai comprar esse produto, você consegue uma redução de até 50%, né, na alíquota do IPI desse produto. Então, acaba sendo um benefício secundário, né, daquilo que você está usufruindo. Tem também um processo de amortização acelerada, né? Você consegue amortizar todos os seus dispêndios que você teve ali com equipamento, você consegue acelerar aquela depreciação que aquele produto vai sofrer ao longo de um tempo, né? Então, basicamente, são esses os benefícios, né? E tem também um benefício que eu acho que é bem importante salientar, que é 0% de alíquota no imposto no imposto de renda, quando eu preciso fazer uma remessa para o exterior. Então, eu preciso fazer uma remessa para o exterior para registro daquela marca, daquele produto lá no exterior. Então, quando eu faço essa remessa, eu consigo uma alíquota zero por causa dessa remessa que eu fiz. Então, são alguns incentivos aí. Mas o principal mesmo é os 34% do IRPJ e da CSLL. Quase isso. Que uma exclusão duplicada ali, né? Pensar na folha de pagamento, exato, a gente tem um super benefício. Com certeza. E, bom, sabendo que a gente tem esses incentivos fiscais aí de imposto de renda, contribuição social, PIS, aliás, IPI e o IR, no caso de exportação ali, né? De mandar o valor para fora, importação no caso de mercadoria ou de produto, quais empresas que podem se beneficiar desse incentivo? Se tem algum segmento específico, né, a gente falou até que não é só software, mas de repente, sei lá, algum segmento não poderia se beneficiar. Se existe, daí nisso tudo, né, quais são os pré-requisitos, né, para as empresas poderem utilizar esse incentivo? E o que é necessário para que ela também possa aproveitar? Bom, basicamente são 4 os requisitos, assim, né, Paola, para a empresa ser beneficiária, né? Primeiro de tudo é a empresa ter lucro fiscal, né? A empresa tem que ter lucro. Se ela não tiver lucro, se ela operou no prejuízo, ela não consegue, né? Ela não consegue ser beneficiária. Então, a primeira coisa, ter lucro fiscal. A segunda característica, ela tem que estar
kits com todo o fisco, assim. Ela tem que conseguir tirar uma CND, ela tem que conseguir tirar as negativas ali, né, todos os documentos. O terceiro realmente ela precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, né? E quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, tem a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento experimental. Geralmente, as empresas acabam entrando muito em pesquisa básica e pesquisa aplicada ainda, né? Pouco em desenvolvimento experimental. Mas, ou seja, ela precisa investir em inovação. E daí, para ela investir em inovação, ela precisa apontar, né, essas horas, esses recursos que ela está colocando ali em inovação que a gente comentou antes. E o quarto e último requisito, ela precisa participar do lucro real. Ela precisa ter como regime de tributação lucro real. Então, empresas que estão no Simples Nacional não entram, empresas que estão no lucro presumido acabam não entrando. E daí vem uma briga que também eu acabo tendo, né, com algumas empresas. Pô, Carlos, mas é um baita do incentivo, mas eu vou ter que migrar do Simples para o Real. Realmente, não tem jeito. Se você quer esse incentivo, você precisa correr esse risco, né, digamos assim. Mas eu digo assim, vale a pena, né, Paula? Eu entendo o seguinte, geralmente as empresas apontam assim, Carlos, mas eu falei com o meu contador para a gente migrar para o Simples e para o Real. Ele vai me cobrar mais caro, porque é mais difícil de fazer, né? A contabilidade realmente aumenta, né? O trabalho do contador aumenta bastante quando você tem uma contabilidade de uma empresa que tem o lucro real. Mas eu penso que vale muito a pena. Se a empresa realmente já investe em inovação, se ela já está volta e meia desenvolvendo um produto novo, colocando uma nova experiência para o consumidor, ela tem que ser utilizada desse benefício. Né? Agora, claro, ela tem que estar dentro dos limites ali, né? Não adianta ela migrar para o real apenas objetivando isso, sendo que o imposto vai ficar muito alto, né? A carga tributária dela vai ficar muito alta. Então, tem que fazer realmente a conta para ver se esse negócio vai se pagar, né? Mas eu digo que somente por esses dois motivos, né? Estar no lucro real e fazer investimentos ou se organizar corretamente para a inovação, são os dois maiores empecilhos, assim, Paula, que faz com que a gente tenha aí apenas algumas empresas, né? Apenas 1% das empresas acabam se utilizando dos benefícios. Lucro real acaba sendo, geralmente, são as empresas grandes que optam por esse regime de tributação, as empresas pequenas, elas acabam não optando por esse regime de tributação, mas elas inovam bastante. Até digo que elas inovam bem mais do que as empresas grandes, né? Uhum. Porque é mais fácil, é mais ágil para elas colocar um produto novo, elas estão, às vezes, mais próximos ali da experiência do cliente. Então, isso acaba sendo um impeditivo bastante grande, assim, né? Elas terem que participar do lucro real. Mas eu entendo que se a empresa realmente já investe, vale a pena. Não tem por que ela ficar no presumido, por exemplo, e não participar do incentivo da lei do bem, se ela pode, né? Então, realmente, é isso. E aí eu acho legal, Carlos, você falar do lucro real, porque eu dou aula de contabilidade tributária, né? Eu sou tributarista e eu sempre falo em todas as minhas aulas, se tem aluno meu aí me assistindo, eles vão falar, já escutei isso. Eu falo que lucro real é a essência da tributação no Brasil. Por que os outros regimes não podem usar incentivo? Porque, teoricamente, eles já são incentivados, né? A gente já tem um super Uhum. incentivo para o simples, a gente já tem um super incentivo para o presumido, né? Vamos chamar um super incentivo. E o lucro real, a gente tributa de fato o resultado da empresa. Se deu lucro, a gente tributa, se deu prejuízo, ela não vai pagar imposto. Então, muitas vezes é mais vantajoso ser lucro real. Só que aí tem o problema que você falou. A contabilidade vai ficar mais cara, porque vai dar mais trabalho. Ela precisa estar em dia, a contabilidade, para ser lucro real. Né? Ela precisa... fez a operação, praticamente tempestivo ali, eu preciso passar essa informação para o meu contador. E o empresário, ele ainda não está moldado para tributar no lucro real, né? Ele sempre acha que o lucro real é mais caro, que só serve para as empresas grandes. Até esses tempos eu fiz uma live com o professor Crepaldi, que é advogado, contador, e a gente estava falando de planejamento. A lei do bem é uma forma de planejamento fiscal, planejamento tributário, né? E muitas empresas acham muito sofisticado. A própria lei do bem, não, a lei do bem é muito difícil e poderia realmente ser mais vantajosa. Até o PIS e COFINS, mesmo parecendo ser mais caro, ele pode ser mais vantajoso no lucro real, porque eu tomo crédito,
Então, assim, eu acho que sempre vale muito a pena a gente conhecer o regime do lucro real e saber se ele talvez não seja mais vantajoso, pensando até nas inovações. Não importa o tamanho da empresa, né? Importa realmente a organização dela. Exato. Assim, o sonho de consumo deveria ser esse, né? Esse deveria ser o objetivo de todo empresário, de toda Gerar lucro empresa, né? real. Migrar para o lucro real, porque se presume um lucro para eu. Tá errado. É simples porque é um monte de imposto que está tudo junto. Geralmente são esses os argumentos, né? Então, assim, nada como você ter uma contabilidade que realmente apure aquilo que é a lucratividade real, né? Aquilo que realmente está acontecendo. Então, basicamente, isso é um problema de cultura do brasileiro. O brasileiro acha que pagar imposto é ruim, então ele não quer sair do MEI para ir para o ME, ele não quer sair do ME para o presumido, ele não quer sair do presumido para o real, porque ele acha que o real é só para grande empresa, e daí ele fica naquela, né? Mas mas eu quero pagar muito imposto ainda, rapaz, porque quanto mais imposto eu pagar, melhor para todo mundo, né? Tá certo, a carga tributária do Brasil é elevada, a gente sabe disso, mas ficar reclamando vai adiantar? Não, então se muda, vai para outro país, né? Vai para outro país que você vê como é que é, né? Vai empreender lá como é mais difícil. Então não adianta ficar reclamando. Agora, realmente é uma situação difícil, Paula, que o pessoal entende assim, pô, a real é só para grande empresa. Não é para grande empresa. Esse é um paradigma que precisa ser quebrado no Brasil, né? E realmente é mais complexo? É mais complexo, mas eu penso que deveria ser o alvo de todo empresário, de toda empresa, né? Ter ali um regime que realmente espelhe a realidade da empresa, né? E eu acho que entra muito também no serviço contábil, sabe, Paula? Porque o que geralmente o contador acaba fazendo? Eu ia falar isso. Ele, ele só faz o feijão com arroz, né? Então, os contadores que se diferenciam mesmo são contadores que acabam fazendo um trabalho mais a fundo, um trabalho meio que de assessoria, trabalhando a parte financeira, né, do negócio. Então, o que eu costumo fazer em meus trabalhos de consultoria às vezes, me puxam pelo lado financeiro. E daí eu acabo entrando por isso, assim, eu acabo travando reuniões quinzenais ou mensais com a empresa para falar sobre indicadores e mercado. Então, quando a gente está falando sobre indicadores, eu estou olhando o DRE, estou olhando o balanço da empresa, mas estou olhando o mercado também, para que ele possa ter uma noção melhor, assim, de como que está o negócio dele. Isso acaba que contadores não fazem isso, né? Contadores só fazem o trivial. E daí acaba que o empresário entende que o contador só faz isso mesmo, e daí fica essa celeuma e ninguém evolui, né? E daí acaba que, infelizmente, os negócios acabam sendo prejudicados, né? E o desconhecimento continua no que diz respeito a incentivos. Com toda certeza. Inclusive, pegando essa linha de contabilidade, que eu gosto também de falar sobre isso, eu, semana passada, tive um caso de uma empresa que precisa ser vendida, né? Tempos de pandemia, e a contabilidade, como ela não é 100% feita como deveria ser, na forma da lei, a empresa ela vale isso aqui. A empresa, ela, na verdade, tem um patrimônio muito grande, ela tem ativos ótimos, mas contabilmente ela não representa isso e aí ela não consegue ser vendida por o valor que ela poderia, né? Aí os donos não vão conseguir Puxa, tirar o que eles poderiam tirar, porque a contabilidade não é a melhor, né? Na verdade, é uma contabilidade só para fins fiscais ali, só para cumprir tabela para o fisco. sim, sim. E você falou assim, todas as empresas deveriam querer ser lucro real para poder aproveitar os incentivos fiscais. Todos os contadores também deveriam querer apurar tributos pelo lucro real, que eu acho que, de verdade, para mim só poderia existir um regime de tributação, ou talvez dois, simples, para as bem pequenininhas, e o lucro real para todas as outras empresas. Carlos, para a gente continuar falando do incentivo. Para 2019, a gente vai entregar o SPED ainda, ECF, no mês que vem, a princípio, ou depois, que eu acho que vai prorrogar por conta... A Silvia falou que é o meu lema, que todo mundo tem que ser lucro real. É isso aí, Silvia. Para 2019, a gente vai entregar o SPED ou mês que vem, ou sei lá, um pouquinho mais para frente. Eu imagino que vai ser prorrogado por causa da ECD.
Ainda dá tempo para as empresas utilizarem o incentivo, pensando que a gente está, hoje é o último dia do mês de junho, então já passou aí meio ano do ano de 2019, né? Vamos pensar na apuração ali final. Muitas empresas, de repente, nem pagaram mesmo o último imposto de renda e, de repente, poderiam aproveitar, ou até com base nas antecipações. Dá tempo ainda ou a gente tem que pensar só para 2020, na declaração do ano que vem, de repente? Olha, em um processo que eu acompanhei, Paola, a empresa começou a ser beneficiada, começou a apurar corretamente os dispêndios com inovação exatamente nessa época. Então, a gente tem ainda o segundo semestre inteiro de 2020, né, pela frente. Se a empresa se organizar e conseguir fazer os apontamentos corretos, né, daquilo que ela realmente gasta em inovação, quando virar 2021, a gente consegue apurar exatamente o que foi aí 2020, né, e ela tem até 31/7, né, é a data limite. Pelo menos eu acabei de entrar no Ministério de Ciência e Tecnologia para ver se teve alguma alteração, mas geralmente até 31/7 você precisa enviar o Form PID, né, que é o documento que você vai apontar ali todos os dispêndios elegíveis, ou não, né, eles vão dizer que isso é elegível ou não, mas é ali que é até lá que você tem o prazo para poder mandar. Então você tem aí praticamente 6 meses de janela para você apurar o ano anterior e ver tudo aquilo que você investiu, né, aquilo que você gastou em inovação. Então, como eu te disse, né, Paola, o que fica muito claro, o lucro real acaba sendo um intimidador, mas o segundo intimidador maior é realmente a falta de organização, os controles efetivos que a empresa faz no que diz respeito à inovação. Então, se a empresa se organizar e ter controles efetivos no que diz respeito à inovação ainda em 2020, quando ela for lá, tiver em 2021, ela vai conseguir apurar isso, enviar o seu Form PID e esperar ser beneficiária ou não. Claro, existe o risco? Existe e tal, mas que a janela de oportunidades está aí, né? Não dá para pegar, talvez, o ano inteiro. Como a gente tem 6 meses pela frente, fica fácil, né, da empresa não apenas olhar os 6 meses anteriores, mas olhar também o que a gente vai fazer daqui para frente e já começar a se organizar o quanto antes. Então, sinceramente, Paulo, a qualquer tempo a empresa pode ser beneficiária. Tem a janela para poder mandar o Form PID, mas ela acaba tendo aí esse tempo para poder se organizar e fazer controles efetivos, né? Então, acaba tendo isso. Tem um comentário grande ali, Paula, se quiser ler para nós aí. Eu vi a Isete, ela falou assim, ó. A gente estava falando, né, de ter a documentação, ela colocou, mas tem muitos clientes que pedimos a documentação para fazer contabilidade correta e ele não manda. Opa, acho que eu travei aqui, voltei, né? Isso, deu uma caída, eu não escutei. Ela falou assim, ó, tem muitos clientes que pedimos a documentação para fazer a contabilidade correta e eles não entregam. Explicamos que é importante fazer o certo. É como vocês disseram, o feijão com arroz. Acho que termina aqui, eu não consegui ver mais. Mas eu entendo, assim, que isso que eu falo, né? Na verdade, a gente não educou. E eu digo a gente, isso daí é histórico, né, gente? É cultural. Os clientes, os empresários, eles não são educados para usar a contabilidade como ela poderia ou deveria ser utilizada. Muito tempo, nós, contadores, fomos os darfistas, os guarda-livros, a gente só servia para emitir DARF para fins fiscais. Então, muitas pessoas falavam que o contador é um mal necessário e a gente só servia para emitir a guia para o cara pagar. E, na verdade, a contabilidade, o Danilo, não sei se ele está aqui agora, mas ele falou numa live que a gente fez, que a contabilidade ela tem que olhar passado, presente e o futuro. Então, na verdade, a contabilidade ela serve para tomada de decisão, ela não é mais, fatos ocorridos, Não serve isso, gente. A gente tem que usar a contabilidade para frente. Como que a gente vai fazer isso? Fazendo um tipo de assessoria, uma contabilidade consultiva, que a gente vai falar na semana que vem, para trazer o empresário para perto, para ficar perto dele, né? A gente tem muitos problemas também de ter, às vezes, muitos clientes e não conseguir dar conta, não ficar perto do cliente, não dar aquela assessoria, ou então a gente não pode fazer isso porque a gente não cobra o suficiente. Então, a gente tem que tentar dar uma valorizada no trabalho. E aqueles clientes que são clientes ruins, infelizmente, eles vão ter que procurar outros contadores.
É isso, na verdade, É, é isso que eu penso. Eu sei que não é é, 100%. Ah, não é bem assim, Paola. Eu sei que é difícil, gente. A gente tem que ir aos pouquinhos educando o empresário ao momento de pandemia. O contador foi muito requisitado no começo e vai ser depois, momentos de crise. Então, vamos utilizar esses momentos em nosso benefício, né? Nós, contadores, vamos utilizar esse momento em benefício para poder mostrar para o empresário, não é cobrar, é mostrar que a gente pode fazer outras coisas por ele também, né? exato, Paula. Realmente o que eu escuto de muitos empresários é isso, né? O contador ele acaba sendo mal necessário, então ele acaba tendo que ele acaba contratando a contragosto, porque a lei diz para ele, senão ele não jamais contrataria, porque ele não vê sentido na contratação de um serviço contábil. Mas por outro lado, os contadores também se desvalorizam, né? Ou não sei se esse é o termo correto, mas acabam fazendo aquilo que é o trivial, porque realmente é o que movimenta para eles, né? Eles também não conseguem elevar os valores, né? Por mais que tenha uma tabela é, que o conselho prediz para eles ali, mas eles também não conseguem elevar o valor porque a cabeça do empresário acaba sendo essa, né? De se subir muito, então tá bom, então eu vou para outros, porque tá cheio, né, no mercado. Então, a contabilidade que realmente acaba tendo bons frutos é aquela que realmente se especializa em alguma coisa, tem um nicho muito Nicho. específico, Uhum. e consegue agregar valor para conseguir atender esse segmento, né, consegue realmente entregar um valor melhor, né? Eu percebo muita diferença ainda, né, do contador e do financeiro, né? Eles acabam nunca andando junto. Eu acho que isso tem uma grande oportunidade aí de juntar os dois, né? Geralmente o administrador ou o empresário ele acaba contratando um gerente administrativo que vai cuidar da parte financeira, mas esse cara financeiro ele poderia também estar olhando para a questão contábil junto, né? Ou o contador poderia estar junto com ele para tomar as decisões melhores. Isso acaba não acontecendo, né? Uma coisa básica que deveria ser prática em todas as empresas é pelo menos uma vez por mês ter uma reunião de indicadores, né? Em que se apresentam os indicadores ali e pegando por base o balanço, a demonstração do resultado do exercício, enfim, pegando essas informações para você enxergar números, né? Isso acaba não acontecendo, e eu acho que deveria ser alguma coisa que os contadores poderiam prestar de serviço, né? Poderiam colocar mais, eu te dou uma reunião aí por mês, né? Isso acaba, eu que acabo fazendo esse tipo de coisa, né? Em alguns projetos de consultoria que eu trabalho. Agora, dentro desse assunto da lei do bem ainda, uma coisa que acaba acontecendo, Paulo, é que em tempos de crise as empresas acabam não investindo mais em inovação, né? Por exemplo, eu estava vendo uma estatística de 2016 para 2017, teve uma queda absurda das empresas beneficiárias em lei do bem. Se eu não me engano, 34% de queda, né, do número de empresas que apresentam ali e mandam os seus Form PIDs, seus dossiês e tudo mais para ser beneficiário. Então, por quê? Porque veio a crise, então a primeira coisa que eu vou parar de investir é na inovação, né? Porque inovação é novo, então eu não estou conseguindo nem pagar as contas e acaba tirando a inovação. Sendo que é o investimento mais burro que existe, né? Deveria continuar apostando em inovação, porque agora, em tempos de crise, é justamente o momento que precisa para se reinventar, é justamente o momento que precisa do setor de inovação para pensar numa alternativa, né? Com uma pressão maior ainda do mercado. Então, isso também acaba impactando diretamente, né, nos incentivos fiscais aí, naquilo que o governo tem como premissa para realmente apoiar as empresas, né? E é bacana você ter falado disso, porque utilização do incentivo em tempos de crise seria crescimento para a empresa, poderia ser, para o Brasil, né, para o país como um todo, e redução da carga tributária ainda. Então, são coisas boas que a gente pode ver em tempos de crise. Eu queria te fazer uma última pergunta sobre a lei do bem, que é como que as empresas elas fazem o pedido para o ministério, no caso, né? Se, por exemplo, eu vou lá, vou fazer o meu pedido agora, minha habilitação, né? Vou preencher o formulário. Mas eu já aproveitei o incentivo fiscal, já paguei menos tributo e já tô mandando, fiz isso aqui, viu? Porque a gente faz um ano depois, né? Então já fiz toda a minha apuração.
Então, primeiro, como que a gente faz esse pedido, essa habilitação? Se ela só vale para um ano, então todo ano eu teria que renovar. E quanto tempo que mais ou menos o fisco, no caso, ele demora para nos dar algum tipo de retorno na tua experiência aí com relação a, beleza, pode usar, olha, não tá legal isso daí, tem que refazer, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, Paula, primeiro, para as empresas que estão começando, o ideal é assim, primeiro faz o levantamento, escreve o Form PID, submete, o tempo de resposta deles é em torno de 30, 60 dias, às vezes vai até 90 dias, tá? Geralmente, então coloca aí uns 60 dias na média, né? Não dá para esperar menos que isso. Depois que veio a resposta, aí sim é que você tem assim, opa, os caras aceitaram, porque você não corre o risco daquilo que eu citei aqui, né? Eu mandei o formulário e daí veio o parecer. Carlos, você está dizendo aqui que não é, isso aqui não é muita inovação, então me diga mais coisas aí. Aí tive que entrar com recurso, levanta e tal, tudo mais. Depois que eu mandei, daí tive o aceito, então beleza. Então agora vamos deduzir da DIPJ, e daí no ano que vem, então, quando eu for mandar o próximo, eu tenho que continuar com os meus controles que eu já vinha fazendo, né, dizendo, opa, esse aqui foi 2019, agora esse é 2020, esse aqui é 21, né, então, eu continuo apontando os mesmos controles, assim, né, então, realmente, todo ano tem que fazer de novo, o maior impacto acaba acontecendo quando se começa a se organizar para isso, né, levantar as informações corretas, alimentar as informações de uma maneira bem específicas, né? Isso acaba sendo o que é mais trabalhoso, né, para a empresa no começo, mas depois ela entra num fluxo natural, né? E daí tem o tempo, tem o delay de espera ali, né, que acaba acontecendo, mas basicamente é isso, Paulo. Tá. Tá? Beleza, Então bacana. tem aí realmente uns 60 dias aí para esperar. Tá. Legal, então, pessoal. Bom, legal, Carlos. Acho que era isso. Não sei, a Silvia não fez nenhuma pergunta pra gente aqui a respeito da lei do bem. Silvia, se você quiser fazer, manda bala que nós estamos chegando no fim aqui. Bom, Carlos, eu acho que pessoal, tem um concurseiro aqui, falou que clareza das explicações, muito legal. Pessoal, eu super agradeço a todo mundo que estava participando aqui com a gente. A gente teve aí oscilação de internet, né? Hoje o dia tá ruim, agora a tarde tá ruim aqui. O Carlos está em Cascavel, né, Carlos? Eu não sei se tá chovendo aí, mas aqui, nossa, deu uma super ventania. Minha internet, ela deu uma travada aqui, por isso que eu travei aquela hora. Mas a gente teve um probleminha, mas deu certo. Que bom que deu para fazer ela inteira. Até fiquei com medo de não dar certo hoje, de cair energia aqui. Por enquanto tá tranquilo. Eu quero super agradecer. Acho que, poxa, esse tema a gente tem que falar mais vezes, colocar mais pessoas dentro dos incentivos fiscais que o governo nos dá, colocar mais empresas dentro da contabilidade mais linda que existe, da tributação mais essencial que tem, para que as empresas possam utilizar. E até a gente estava falando, né? Tem empresa grande que paga menos tributo que empresa pequena, de tanto incentivo que ela aproveita. Então a gente não pode falar, olha, assim, empresa nacional é sempre mais vantajoso, porque nem sempre é. Então eu vou deixar você falar aí seus minutinhos. Eu tenho ainda uns 6 minutos aqui que a gente pode conversar antes de cair sozinho o Instagram. Então eu vou deixar você falar aí suas considerações, mas de agora eu já quero super agradecer a sua participação, a tua disponibilidade de estar aqui hoje, de ajudar a gente aí com seus conhecimentos, e super obrigada. Tá bom, obrigado você, Paula. O que eu queria mencionar, interessante falar, né, é que além de incentivos fiscais, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma hierarquia no que diz respeito a fomento à inovação, né? Então, tem o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, daí tem a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e daí, pelo menos, você tem 5 instrumentos ali, né, de incentivo à inovação. Então, assim, tudo aquilo que você acaba fazendo para a lei do bem, você acaba sendo beneficiário para outras coisas, como, por exemplo, você vai escrever uma subvenção, né, econômica aí, por exemplo, um PAP, um Prime, né, que são linhas de
de subvenção geralmente a FINEP publica, né? Por exemplo, a FINEP hoje está disponibilizando 50 milhões aí para investimento, para empresas que estão investindo em inovação, né? Dentro de algumas linhas e tal. Então, para você escrever um projeto como esse, você vai precisar apontar muito a metodologia de projeto, então, o que eu quero, quais as inovações que tem, quais são os desafios tecnológicos, o que eu estou fazendo de novo, né? Então, tudo isso eu já tenho que fazer. Então, se a empresa já é beneficiária da Lei do Bem, ela acaba aproveitando todas essas informações para esse tipo de funding, né, de fomento à inovação. Então, tem o requisito da subvenção, que é uma coisa que também muitas empresas acabam não indo atrás. Então, no site da FINEP tem muita informação lá, né, a maior agência de inovação hoje do Brasil, que acaba incentivando bastante. Existe também os próprios financiamentos, né, que daí você tem BNDES, que libera um crédito para você investir em inovação a um crédito, a uma taxa de juros bem competitiva, muito baixa, e você, de novo, você vai ter que apontar o que você espera com aquilo, quanto que você já investiu em termos de inovação, né? Então, basicamente, essa sopa de letrinhas que a gente tem que juntar para poder ser beneficiário de inovação, você acaba aproveitando para vários instrumentos diferentes. Não é só para a Lei do Bem, mas para várias outras, né? Você tem aí capital de risco, você tem uma outra modalidade, você tem também as bolsas RAI, né, do CNPq. Então, você não tem, às vezes, o recurso financeiro, mas você tem um cara de mestrado ou doutorado dentro da tua empresa ajudando você a desenvolver uma tecnologia. Então, é uma forma de incentivo à inovação. E para você conseguir isso, você tem que escrever um projeto de inovação, você tem que ter alguma coisa esquematizada, né? Então, tudo aquilo que você faz para a lei do bem, você acaba aproveitando para outros incentivos. E além da Lei do Bem, tem a Lei da Informática também, né, Paola, que acaba sendo um incentivo fiscal. Basicamente, a gente tem esses dois instrumentos no Brasil aí, né, de renúncia fiscal, que deve ser também levantado, e que muitas empresas desconhecem, né? A Lei do Bem ainda acaba sendo a mais famosa de todas, mas ainda assim é pouco divulgado, né? E até mas eu também agradeço, tá, Paola, o teu tempo, agradeço aí a disponibilidade, tá? E me coloco à disposição, né, lá no site, no meu Instagram também tem algumas coisas sobre inovação, que eu volta e meia estou publicando. Então, coloco à disposição aí os meus contatos para a plateia aí. Legal, bacana. Até eu ia falar que, com relação à Lei do Bem, especificamente, até uma melhoria de um processo poderia se enquadrar na Lei do Bem, né? Então, isso é muito bacana. Muitas empresas, às vezes, pensam no processo, tem até pesquisa disso, despendem tempo do pessoal e acabam não aproveitando um incentivo que nem que seja um ano ali, ela poderia aproveitar, que ela vai acabar cada ano podendo fazer um pouquinho mais. Mas legal, pessoal, super, super, super obrigada por todo mundo que participou, que ficou até aqui. O contato, então, não consegui colocar no comentário aqui fixado, mas o Instagram do Carlos está em cima aí da tela de vocês. É só vocês clicarem lá. E também está no meu feed ali na publicação da live de hoje. Vocês podem seguir ele lá. Ele tem um site, tem várias informações, tem downloads para a gente poder fazer, estudar e conhecer um pouquinho melhor. E ele é uma referência que vai poder ajudar os empresários que estão aqui, os contadores que estão aqui, a implantar a Lei do Bem dentro das empresas. Legal, gente? Muito obrigada para todo mundo. Tchau. Valeu, gente. Obrigado, tá? Obrigado pelo tempo aí, pela disponibilidade. Seguimos à disposição aí, Paulo. Um abraço para você, bom trabalho aí. Beleza, obrigada. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.